Olá pessoal, essa é a nossa aula Contratação Direta. Casos em que a licitação é afastada e o poder público celebra seu contrato diretamente com um terceiro. Nós temos 3 casos de contratação direta previstos na Lei de Licitações e Contratos, na Lei 8666/93, artigo 17, chamada licitação dispensada, artigo 24, chamada licitação dispensável ou dispensa de licitação, e o artigo 25, que é denominada licitação inexigível ou inexigibilidade de licitação. Uma comparação entre essas 3 hipóteses de contratação direta sem licitação. Vamos à primeira hipótese. Licitação dispensada, artigo 17, refere-se às hipóteses de alienação de bens imóveis ou móveis da administração pública. Então, nesses casos em que o Estado vai alienar bens móveis ou imóveis, nós temos situações em que a licitação estará dispensada e essas situações vêm elencadas no artigo 17, incisos 1 e 2 da Lei 8666/93. Só para lembrar aqui a premissa, em regra, quando o poder público vai alienar um bem móvel ou imóvel, ele deve seguir algumas exigências legais, né? Se o bem é público, por exemplo, a primeira exigência que decorre do Código Civil é a sua desafetação. E as demais exigências que valem para qualquer bem da administração pública, bem público ou privado agora não importa, as principais exigências vêm agora na Lei 8666. Então, em regra, o poder público tem que fazer a avaliação prévia do bem, trazer uma justificativa para a alienação, realizar, em regra, a licitação e, na regra geral, a concorrência para alienar bens imóveis e, em regra, leilão para alienar bens móveis. Tem lá exceções colocadas no artigo 19 da mesma Lei 8666. Em se tratando de bem público imóvel, ainda se exige autorização legislativa. Então, a licitação é a regra para alienar bens móveis ou imóveis do Estado. Licitação é a regra e o artigo 17, nos incisos 1 e 2, ele vai trazer uma série de hipóteses em que essa licitação estará dispensada e o poder público poderá alienar diretamente o bem para terceiros. É o que ocorre, por exemplo, na doação de bens imóveis ou venda de bens imóveis entre entidades administrativas. Mas vamos aqui às principais características da licitação dispensada. Bom, a primeira característica, o rol é taxativo, ou seja, a licitação dispensada só vai ocorrer nos casos expressamente previstos no artigo 17, então só naquelas alíneas que estão colocadas nos incisos 1 e 2 do artigo 17 é que a alienação será feita sem licitação. O objeto do contrato é restrito, ou seja, a hipótese de licitação dispensada, ou as hipóteses, elas se referem, como a gente já viu, à alienação de bens. E, para a maioria da doutrina, haveria uma ausência de discricionariedade do administrador público, pois o próprio legislador dispensou previamente a licitação. Ou seja, para muitos, a atuação do administrador público é vinculada, porque a própria lei, o próprio legislador já disse: olha, nesses casos aqui elencados nas alíneas dos incisos 1 e 2 do artigo 17, nesses casos, eu, legislador, já dispensei a licitação. Então, você, administrador público, cumpra a lei. Então, muitos autores vão dizer que o administrador público está obrigado a dispensar a licitação, na verdade, está obrigado a seguir a dispensa de licitação feita pelo legislador. Ou seja, o administrador público, nem que ele quisesse fazer a licitação, ele poderia. Bom, essa ideia é uma ideia criticável. Eu, pessoalmente, não concordo com essa última característica. Na minha opinião, por mais que o legislador tenha dispensado a licitação naquelas situações, se o administrador público tiver condições de fazer licitação, tiver interesse em fazer licitação e ela for possível por eventual competição ou interesses de pessoas diversas, me parece razoável defender a tese de que ele pode fazer a licitação, porque isso vai efetivar justamente a regra constitucional da licitação e os princípios da moralidade e impessoalidade. Então, por mais que o legislador tenha dispensado a licitação, se houver a possibilidade de licitação e o interesse em fazer a licitação, parece que a licitação poderia ser um caminho possível. Na minha opinião, a atuação, então, do administrador seria discricionária. Mas essa é uma opinião que não tem prevalecido. É uma crítica que eu estabeleço, é uma opinião que eu defendo. Marçal Justem Filho também defende ideia parecida, mas a tese majoritária é essa que está no slide. Para a maioria, o administrador público, é a última característica, não tem discricionariedade. Se a lei dispensou a licitação,
administrador público não pode fazer licitação, vai ter que seguir a dispensa e alienar o bem sem licitação. Próximo slide. Portanto, a dispensa é legal, a decisão pela não realização da licitação já foi tomada, como dissemos, pelo legislador, não haveria então discricionariedade para o agente público. Como eu disse, a minha crítica, pessoal, eu entendo que não se pode admitir que o legislador retire do administrador, de maneira absoluta, essa possibilidade de realização da licitação, quando houver, evidentemente, viabilidade de competição, porque nessa linha você estaria efetivando a Constituição Federal. A licitação dispensada apenas afasta a exigência de licitação, mas não outras exigências legais. As outras exigências legais para alienação de bens devem ser respeitadas. Interesse público justificado e avaliação prévia e, no caso de bem público imóvel, autorização legislativa. A dispensa de licitação, por sua vez, ou licitação dispensável, ela aparece no artigo 24 da Lei 8666/93. Nesses casos, elencados nos incisos do artigo 24, a licitação é viável, uma vez que há competição ou potencial competição entre dois ou mais interessados. Ocorre que aqui o legislador, autorizado pela Constituição Federal, artigo 37, inciso 21, o legislador elencou determinadas situações em que a licitação poderia ser afastada a critério do agente público, nesse caso para atender melhor o interesse público de forma célere e eficiente. Características principais: rol taxativo, apenas nas hipóteses colocadas nos incisos do artigo 24 se pode dispensar a licitação, e a atuação do agente público vai ser discricionária, ou seja, ele pode fazer a licitação ou pode dispensar a licitação. Se dispensar a licitação, evidentemente vai ter que motivar, justificar a razão para essa dispensa. E para fechar, a inexigibilidade de licitação, que aparece no artigo 25 da Lei 8666, nesse caso, não se aplica a regra constitucional da licitação porque não há o seu pressuposto lógico, ou seja, não há competição. Então, a inviabilidade da competição gera inexigibilidade. Essa impossibilidade de licitação, ou a inviabilidade de competição, ela pode se dar por uma questão fática, quando, por exemplo, só um fornecedor do bem ou do serviço pode, portanto, fornecer o bem ou o serviço, não existem dois ou mais fornecedores, mas apenas um, que é a hipótese colocada no artigo 25, inciso 1 da Lei 8666, mas a inviabilidade pode ser jurídica ou qualitativa, ou seja, você não tem critérios objetivos ou impessoais para definir quem é o melhor interessado, tal como ocorre nas hipóteses do artigo 25, incisos 2 e 3 da Lei 8666. Bom, o rol de situações é um rol exemplificativo, artigo 25 traz 3 situações exemplificativas, ou seja, não afasta a possibilidade de inexigibilidade em outras situações ali não contempladas expressamente, e eu cito no nosso livro o credenciamento como um exemplo de inexigibilidade de licitação que não aparece literalmente nos incisos do artigo 25, portanto reforça que o rol é exemplificativo, e a atuação vinculada do administrador público, ou seja, se o administrador público parte da premissa de que não há competição possível, só há uma solução. Se não há competição, eu não posso fazer licitação. Então a atuação dele é vinculada nesse sentido. Ele vai declarar inexigibilidade se ele já entendeu que a licitação, ou melhor dizendo, se ele já entendeu que a competição é inviável. Tá certo? Então não podemos confundir licitação dispensada do artigo 17, licitação dispensável do artigo 24 e a licitação inexigível do artigo 25. Espero que tenham gostado das dicas e até o nosso próximo vídeo.